Bem, olá pessoal, dando sequência aos estudos da noite da nossa casa de Célia Xavier, nós ficamos incumbidos de trazer um tema até bem atual, né? O tema cura real. Na nossa noite de quinta-feira, reunião cuja responsabilidade é da Edércia. O termo cura real não nos pertence, é dado por Emmanuel, quando se refere a um estudo de aprofundamento acerca do conceito de cura. E nós vamos abordar esse tema hoje sobre dois aspectos. Primeiramente, abordando a ciência do mundo, que pensa sobre isso, e depois a ciência do espírito, tá bem? Então, dentro da ciência do mundo, nós vamos voltar um pouco na história da medicina, lá na antiga Grécia, quando haviam lá duas escolas, a escola de Cos, a escola de Quinido. Uma, seu representante era o Hipócrates, e a outra era o Galeno. Então, Hipócrates dizia que nós deveríamos entender como que a natureza funciona, as suas leis naturais, e ajudá-la num bom funcionamento. Assim, no que tange a enfermidade, ele dizia que cada ser tem uma natureza própria, ele chamava de physis. Como também um povo, a nação também tem sua physis, sua natureza própria, sua singularidade. E a enfermidade surge quando há uma desproporção dessa natureza, quando então o corpo expressa essa desproporção. Já Galeno pensava que nós tínhamos que subjugar a natureza. Toda vez que ela se manifestasse de forma equivocada, ela deveria ser subjugada. O tempo passou e com o advento do catolicismo, a ideia de Galeno ficou mais adequada aos propósitos da época, e a ideia de Hipócrates foi colocada no segundo plano, até mesmo escondida. Outros autores tentaram resgatar a ideia de Hipócrates, como Paracelso, Samuel Hahnemann, e foi por aí. Hoje, todo médico presta juramento a Hipócrates, mas não segue Hipócrates, segue a Galeno. Então, vejamos. Então, Hipócrates colocava essa ideia de singularidade, de natureza própria, e que a gente deveria atuar junto com a natureza e não subjugando. Ok. O tempo passou e um fato importante aconteceu na história da medicina que contribuiu para consolidar essa ideia, a ideia do Galeno, uma ideia mais reducionista, mecanicista, né? Foi em 1910 por aí, por volta disso, o famoso relatório Flexner, que foi um acordo da Fundação Rockefeller e as faculdades de medicina. Ele patrocinaria as pesquisas desde que fossem voltadas para o estudo da doença. E o doente, ou seja, a mente, o psiquismo, as emoções, ficaram a cargo dos religiosos e dos psicólogos. Então, naquele momento, a medicina, que até então ainda tinha uma ideia mais holística, mais de síntese, se tornou mais reducionista ainda, se dedicando ao estudo das doenças, de como elas funcionam, ok? Então a gente observa ao longo da história da medicina, nós vamos prolongar muito tempo aqui citando eventos, situações, mas as verdades da ciência médica, elas são todas relativas, elas mudam com o tempo, à medida que a ciência vai aprofundando, o que antes era uma verdade absoluta deixa de ser. Hoje a gente olha para trás e acha que horror, naquela época fazia sangria. Talvez, com certeza, no futuro, nós vamos olhar para trás e vamos dizer que horror, a humanidade naquela época acreditava que o vírus e a bactéria era a causa das enfermidades. Então nós estamos vivendo um momento em que existe a verdade relativa do mundo, do humano, da ciência mundana, e nós vamos avaliar agora como que é a ciência do espírito, começando de Jesus. Era sábado, os discípulos não lavaram as mãos antes de comer o milho, e alguém adentrou o recinto e questionou Jesus: seus discípulos não lavam as mãos? Jesus, como era um pedagogo do cotidiano da vida, ele passava suas lições, testemunhando em cada situação singela da vida, disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do coração.
Pronto. Ali ele deixou para nós todo um princípio médico que contradiz toda a teoria do contágio, do agente externo como causador. É o que sai do coração que contamina o homem. Algo semelhante ao que Hipócrates já dizia. Mas vamos avante, né? Para a nossa conversa não ficar muito longe. Vamos lá, vamos pegar aqui o que os espíritos, nossos mestres, falam, né, sobre isso. Olha lá que o Emmanuel fala, só um instantinho aqui, vamos lá. Espera só um instantinho. Olha o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Item 9. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. E porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então ali já começa a equipe de Espírito da Verdade colocando que a alma sobrepõe, ela é mais importante do que o corpo. Vamos avante, vendo Emmanuel, Consolador, pergunta 95. Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias. Então, juntando isso com Hipócrates, que ele fala da desproporção das qualidades, né? A enfermidade é o jeito que Deus fala conosco. Quando nós estamos em uma desproporção, em desequilíbrio, a enfermidade é a gramática de Deus conversando conosco, como que dizendo assim, oi, não precisa tanto assim, vamos lá. Ou seja, nós vamos ver aqui com Emmanuel, olha o que Emmanuel fala no Consolador, pergunta 95. A doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhe apodrecem a vaidade? Então, olha só o que Emmanuel fala, a doença, ela traz em si a potencialidade da cura real, da cura do espírito. E considerando que nós somos a vida verdadeira do espírito, aqui na Terra é uma escola, um processo de aprendizagem, né? Então, quando a alma está em risco, né, o corpo adoece, como se fosse uma maneira de buscar harmonia em nós. Vamos continuar aqui lendo mais um pouquinho de Emmanuel, né? Consolador, pergunta 96. Podem objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Olha o que fala. Podemos usar os recursos da medicina comum, necessário para o alívio. Porém, é necessário ter consciência de que aquilo não é cura. Aquilo é só alívio do corpo, porque a doença vai voltar, e é o que acontece. A gente trata uma coisa, aparece outra, trata essa, aparece outra. E a medicina fragmentada, cada especialidade toma conta de uma partezinha do nosso corpo. Enquanto não cuidarmos da totalidade, o corpo não resgata o equilíbrio. E ele ainda continua nesse mesma pergunta 96. É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo. Pronto, olha o que ele falou. Não vamos nessa ilusão de achar que a vacina, graças a Deus eu não vou adoecer disso. Vai adoecer, se não é disso, é de outra coisa. Não estou pregando que não devo usar, muitas vezes em respeito aos protocolos humanos, que às vezes ainda é necessário. Porém, com consciência da ilusão, com consciência de que enquanto não cuidarmos do ser espiritual que somos, que se manifesta no campo físico, qualquer atitude no campo físico apenas será apenas remediar, como o próprio nome disse. Então,
A cura real, dentro de uma sinopse, né, nós estamos falando rapidinho aqui, seria esse esforço que cada um faz de aprender a fazer uma leitura da própria vida, do como estamos diante da vida, da minha natureza íntima, da minha singularidade, dessa expressão minha no mundo. De modo que a doença, quando surge, ela nos convida a algo. A doença faz conosco o que nós não conseguimos fazer por conta própria. Assim sendo, nós podemos acolhê-la numa dimensão espiritual, no olhar que busca o que Deus quer comigo diante disso. Qual a razão divina para isso tudo? De tal maneira que o vírus ou a bactéria são emissários de Deus, fazem parte de um grande ecossistema que auxilia na manutenção do equilíbrio psíquico de um povo ou de um planeta. Ele não é um monstro, ele é de Deus, nos auxiliando a fazer aquilo que a gente não dá conta por conta própria. Esse olhar não impede que nós façamos os recursos que a matéria pede. Porém, como eu disse e vou repetir, com consciência de que isso não é isso que previne, que evita e nem é isso que cura. Porque a vida verdadeira é do espírito, não é do corpo. E eu quero terminar, vocês me dão licença, eu vou ler um texto que eu achei muito bonito, que tem sido minha, como se diz, minha referência para que minha fé, como diz o Emmanuel, se deixe de ser crença para ser certeza. E como o momento está pedindo muito isso, diante de tantos medos, né? Medo da morte, medo dos desconfortos, né? Que é desconforto mesmo, não deixa de ser. Eu vou ler um texto para vocês de um autor, Tomás de Kempis. Ele era um seguidor de Santo Agostinho, lá em 1300, 1400. E em seu livro, ele estabelece como se fosse um diálogo, né? Entre o seu eu superior, entre Deus, conversando com ele. Uma exaltação à fé absoluta, uma entrega na certeza que Deus cuida de nós. Então, olha só. Filho, deixa-me fazer contigo o que quero. Eu sei o que é bom para ti. Tu pensas como um ser terreno e julgas em muitas coisas sobre o efeito de teu afeto humano. Isso é Deus, como se fosse Deus conversando com ele. E aí ele responde: Senhor, é verdade o que dizeis. Vossa solicitude por mim é maior do que todo o cuidado que eu possa ter para comigo mesmo. Quem não entrega a Deus todos os seus cuidados, corre grande risco de cair. Faze de mim, Senhor, tudo o que quiserdes, contanto que permaneça em vós a minha vontade, reta e firme. Pois não pode deixar de ser bom tudo o que fizerdes de mim. Se quereis que esteja nas trevas, bendito sejais. Se quereis que esteja na luz, seja bendito também. Se quereis que esteja consolado, sede bendito. E se quereis que esteja aflito, sede igualmente para sempre bendito. E aí Deus responde: Filho, filha, assim deves pensar se desejas andar comigo. Tão pronto deves estar para sofrer como para gozar, para a pobreza e a indigência, como para a riqueza e a abundância. Por vós, Senhor, ele responde, sofrerei de bom grado tudo o que quiserdes que me sobrevenha. De vossa mão quero aceitar indiferentemente o bem e o mal, as doçuras e as amarguras, as alegrias e as tristezas. Espero dar-vos graças por tudo que me suceder. Livrai-me de todo o pecado, e não temerei nem a morte nem o inferno. Contanto que não me rejeite eternamente, não me fará mal qualquer angústia que me sobreveia. Assim, meus queridos, encerramos com essa mensagem de fé absoluta, de entrega a Deus, e transformarmos esse momento que estamos passando em uma interrogação. O que Deus quer de mim nesse momento? Quantos desapegos, né? Quantos comos diante da vida que o momento nos solicita. Muita paz para todos, muita alegria e até breve.